para falar sobre uma polêmica em relação à segurança pública, porque o relator da PEC, o deputado Mendonça Filho, afirmou que muitos parlamentares têm cobrado que realmente haja uma redução da maioridade penal. Você acha que isso resolveria essa questão, doutora Priscila Silveira? Isso aí é momento de política, né, David? Toda vez que a política, eu digo política em que sentido? Toda vez que está se aproximando de uma eleição, essa pauta volta à baila, né? Eu não vou aqui questionar se funciona ou não, até porque se a gente pegar estatisticamente os atos infracionais que são cometidos por menores, a porcentagem não é tão grandiosa como, por exemplo, deveríamos nos preocuparmos com os roubos celulares, com os latrocínios, com a extorsão e até mesmo com os crimes de lavagem de capitais, organizações criminosas e também crimes que são cometidos por funcionários públicos, por pessoas que são obrigadas ali a cuidar do nosso dinheiro. Essas estatísticas são 8, 9 vezes maiores do que… Não estou dizendo que o menor não deva ser repreendido, tá? Tem bem uma diferença, até porque ele já é. E se a gente for pegar, talvez ele seja mais repreendido do que muitas outras pessoas que cometem crimes. Vou fazer aqui um exemplo rápido. A internação, que seria ali a punição mais rigorosa ao adolescente e à criança infrator. A criança não recebe, mas ao adolescente infrator, ele pode ficar internado de 1 a 3 anos. Tem pessoas que cometem furtos e progridem de pena com 6 meses, né? Às vezes não vai preso. Então, eu já tive eu quero que vocês entendam que eu não estou defendendo atos infracionais, longe disso. Mas a gente não pode dar a mesma equivalência daquele que tem proteção constitucional. A menoridade, ela pode ser discutida. Alguns países têm a menoridade de 12 anos, de 8 anos, mas a gente tem uma cláusula pétrea ali, né, que se discute. Então não vai se mudar assim, ó. Então eu percebo uma pauta… Eu não estou dizendo que ela não deva ser discutida, repito, mas eu percebo uma pauta eleitoreira. Toda vez que está às vias de uma eleição, lembrando, gente, que prefeito não muda a menoridade. Eu escutei um dia, eu não vou aqui falar, mas o prefeito falando, nós vamos lutar para a menoridade. Gente, pelo amor de Deus, quanto mais informação nós tenhamos, melhor a nossa ignorância. Nós somos ignorantes, todo mundo é ignorante em alguma coisa. Agora, a gente escutar prefeito falar que vai mudar a menoridade, a não ser que vá para a rua, pedir para os parlamentares… Selo de picaretagem. É isso, então é verdade. O que você cochichou no ouvido do mano? Eu falei, a menoridade filosófica do homem, vai investir na educação. Prefeito, me dá uma ligada aí que a gente resolve. Porque assim, não, menoridade, prefeito não vai mexer. Agora, o que eu acho da questão da PEC da segurança é, primeiro, um excepcional relator, o Mendonça Filho, também pernambucano. Exatamente. E ele está colocando algumas questões relacionadas até à agilidade para se votar, para ter aí a resolução desse, que é um grande problema do Brasil hoje. A população tem sido vocal nisso, que é a questão da segurança. Um dia, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, falou que a PEC deveria avaliar também esta questão da menoridade, então da maioridade legal. Eu, particularmente, pode até ser uma pauta eleitoral, mas eu acho que é urgente que a gente faça isso. Porque quando a gente vê a cadeia de organização das organizações criminosas, eles incluem, principalmente no tráfico, esses jovens desde muito cedo, pensando exatamente na ausência dessa punibilidade da forma como as outras idades teriam. Então, eu acho que é realmente necessário, quando a gente compara com outros países, e aqui eu não estou me comparando com nenhuma ditadura, eu estou me comparando com o Reino Unido, que tem uma maioridade legal muito menor, Estados Unidos, que tem relativo, conforme estados, mas lá crianças de 12, 13 anos também são punidas, Itália e tantos outros países democráticos é bem menor. Então eu acho que o Brasil cabe reavaliar, ainda mais em um cenário em que as pessoas, os jovens, eles estão tendo uma vida, e aqui eu quero fazer uma aspa, uma maturidade, talvez, a forma como se vive, redes sociais, os crimes que estão sendo cometidos. Nós vimos aí, na semana passada, um jovem que esfaqueou o colega no rosto, esfaqueou professores. Então, a gente precisa avaliar Sabe o que me preocupa? Porque qual é o maior centro de formação, quase uma escola técnica do crime hoje? Os presídios, o sistema penitenciário. Então, a gente está falando de pegar menor infrator e colocar… Se a gente acaba com a maioridade, na prática, a gente vai prender junto, no mesmo sistema penitenciário, que sem ser alterado, vai funcionar como? Como um lugar intensivo de treinamento e de, aí sim, fazer com que esse jovem que foi infrator vire um soldado do crime organizado dentro do presídio. Então, na minha visão, um debate sobre
como fazer com que a punição seja efetiva e que a gente, de fato, reduza a reincidência, passa por um debate sobre como fazer com que a gestão do sistema prisional seja retomada pelo poder público e retirada das mãos do crime organizado. E todos sabem, para mim, isso passa pela privatização dos presídios e por uma mudança radical na forma como nós fazemos a gestão do sistema penitenciário. Simplesmente pegar menor infrator e colocar junto dos adultos no sistema prisional de hoje, na prática, na minha visão, isso fortalece o crime organizado e aumenta a chance de reincidência do menor infrator. Esse argumento tem uma falha gigante, mano. Porque, assim, eu concordo que o sistema tá errado, eu sou a favor da privatização dos presídios, já falei isso algumas vezes, mas você tem uma análise aí que tá faltando lógica, que é, se você vê como a razão para não fazer, às vezes, a mudança, a questão dos presídios serem escolas do crime, você deveria, talvez, ver que, então, não é bom prender no Brasil, porque o problema se mantém. Não, a então, questão não é essa. A questão não é argumento, essa. É óbvio que é preciso prender. São problemas concorrentes. Não vamos de espantalho. É óbvio que é preciso prender. A questão é a seguinte: existe uma questão de capital humano do crime, e tem até pesquisa que mostra isso, que uma das questões da vida delinquente é que quando você cria o capital humano, as redes de networking que deveriam estar sendo guiadas para o mercado formal, todos nós passamos por isso. Na adolescência, nós construímos laços que depois vão se amplificando e são pessoas que são parceiras de vida inteira. Quando você coloca o jovem para ter esse tipo de laço com o crime, aí a gente está aumentando em muito. Já tem, mano. Mas quando a gente coloca eles para conviverem, os líderes de facções criminosas dentro dos... Porque hoje os líderes de facção criminosa, que são mais perigosos, eles estão no regime de adultos. Então, o que eu estou dizendo é, sem mudar a forma como a gente faz a gestão desses presídios, colocar os menores infratores junto desses criminosos, na prática, vai piorar o problema. Eu preciso explicar tecnicamente para colocar uma água no debate, viu, David? O que acontece? As crianças e os adolescentes... Eu já tava criando um lado aqui. Não, mas não. Entre os dois eu já tinha meu lado. O do lado da humano não tem certo e errado, porque cada um tem o seu posicionamento, tem evidentemente. Certo e errado, sim. Mas humano, de acordo com a Constituição, os estudos do direito penal, direitos da criança e do adolescente, ele estaria mais correlato à questão psicossocial do adolescente. Por quê? Ele é entendido como uma proteção integral. Ele não... como que eu vou explicar? Ele não é que ele não saiba o que ele faz. Ele é mais tendencioso à questão... emotiva, ele tem um raciocínio que precisa, e aqui eu estou dizendo o seguinte, se eu perguntar para minha filha, coma sabão, ela vai falar não, mas a forma de interpretar faz com que eles sejam inimputáveis. Essa inimputabilidade que é colocada lá, até porque por causa disso que eles não recebem pena, é o que diz humano, eles precisam de família, estrutura, estudo, tratamento, e em razão de não ser possível raciocinar de acordo com o entendimento, é que eles não são colocados em presídios, é que eles são ali considerados inimputáveis para efeitos penais, por causa da proteção integral, direitos e garantias fundamentais que lhes são inerentes em razão de serem ali vulneráveis. Essa vulnerabilidade, ninguém está dizendo, repito, que eles não possam cometer atos infracionais. Eu acho que aqui uma ponte importante, talvez nem seja diminuir a menoridade ou a maioridade, sim, dar uma maior inserção dentro desses lugares, por exemplo, Fundação Casa, né? Eu acho que de repente um ano de internação é o suficiente. Então, talvez a forma como deva se punir essas crianças, as crianças não, porque as crianças não têm punição, mas os adolescentes, né? Então, um jovem de 16, 17 anos que eu não vejo qual seria a diferença relativa dele a um bandido. Acho que o Gabriel também tem uma opinião, vamos ouvir um pouco. Eu acho que eu vou unir todo mundo aqui agora. Tá bom. Acho que as leis precisam ser mais rígidas no Brasil, né? Tanto pro cara que tem maioridade, né? Acima de 18 anos, quanto para a pessoa que tem 16 anos, por exemplo. Porque o cara de 16 anos hoje, ele pode votar, pode definir o futuro do país, mas ele não pode ser preso numa prisão normal. Acho que isso foge um pouco, né? Talvez, né, por exemplo, nos Estados Unidos, se uma pessoa de 14 anos mata alguém, ele pode pegar até prisão eterna, né? Pode pegar... Perpétua, né? Prisão perpétua. Então, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se você tem 17 anos e 8 meses,
você ainda é considerado o menor infrator. Então, acho que isso tem que mudar, né? Tanto o cara que rouba... Eu vi uma notícia de uma pessoa que furtou 10 vezes no último ano e saiu todas as vezes. Então, assim, isso não pode existir, né? Você tem que ter leis mais rígidas para que as pessoas elas não se sintam motivadas a cometer crimes, para que as facções não se sintam motivadas a colocar menores para fazer o trabalho duro, para fazer o trabalho sujo, né? Então, acho que tem que ter, sim, talvez, né, uma lei que veja o menor infrator como realmente uma pessoa perigosa, né, que pode até o menor infrator começar na Fundação Casa e depois ir para uma prisão normal depois de completar 18 anos, mas o que não pode é ficar prendendo e soltando, e também uma pessoa de 16 anos definindo o futuro do país, indo votar e com 17 anos e poucos meses não ser considerada aí uma pessoa perigosa e uma pessoa que pode pegar uma vida de prisão, por exemplo. Então, acho eu tô vendo aqui no chat, né, o Carlos Eduardo concorda que tem que ter, sim, a maioridade para menores, né, ou seja, aumentar, diminuir a idade, mas a maioria das pessoas concordando com a proposta do relator da PEC da segurança.